Nossa saudação para você nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Espero que você esteja bem. Estamos aqui, queridos, para compartilhar uma mensagem da parte de Deus aos nossos corações. A mensagem que vamos compartilhar hoje, ela está no livro de Daniel, capítulo 1. Vamos ler o texto? Que diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. E lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos dispôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Esse texto tem lições profundas para a nossa vida. E o tema da nossa mensagem de hoje é Deus, a disciplina de Deus. A disciplina de Deus é o nosso tema da nossa meditação. Será mesmo que eu ouvi certo? Você pode perguntar. A disciplina de Deus? Será que Deus disciplina o seu povo? Claro que disciplina. Deus disciplina o seu povo. Queridos, mas só que Deus não disciplina o seu povo como nós disciplinamos um filho, às vezes com raiva, com ódio. A disciplina de Deus sempre tem um propósito. Vamos aprender nesse momento qual o propósito de Deus para a disciplina. Não é por acaso que Deus disciplina o seu povo. Tem um propósito. O primeiro propósito que a gente observa no texto, o propósito da disciplina de Deus é corrigir a desobediência do seu povo. Observe o verso 1 e 2, o texto que diz: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. Queridos, o povo desobedeceu a Deus. Quando a gente lê profeta Jeremias, capítulo 25 e 26, a gente percebe que antes desse acontecimento aqui de Daniel, Deus já havia advertido o povo por Jeremias no capítulo 25. Jeremias falou a palavra do Senhor. O Senhor avisou o povo através de Jeremias que se continuasse na sua desobediência, eles iam parar no cativeiro. Só que quando a gente lê o capítulo 26 de Jeremias, a gente vai perceber que o povo, quando ouvia a profecia de Jeremias, que o Senhor mandou que ele dissesse as suas palavras ao povo, o povo se rebelou contra Jeremias e quis o matar. Certo? Então, Deus já havia advertido o povo que se continuasse na sua desobediência, eles iam parar no cativeiro. E eles perseveraram na sua desobediência. E aí o cativeiro simplesmente é uma disciplina de Deus. Esse acontecimento você encontra também lá em 2 Reis, capítulo 20 e 24. Esse acontecimento no reinado de Joaquim. Então, a disciplina de Deus simplesmente é para corrigir seu povo. E o cativeiro era uma forma que Deus usava para corrigir seu povo. É interessante pensar que a história de cativeiro na Bíblia é só cativeiro para o povo de Deus.
A gente não tem história de que outros povos pagãos ficaram no cativeiro, mas simplesmente o povo de Deus ficou no cativeiro por causa da sua desobediência. E Deus queria corrigir a desobediência do seu povo. Interessante observar também que a desobediência resulta em perda de liberdade, gente. A desobediência resulta em liberdade, em perda de liberdade. Observe isso no capítulo, no verso 3 em diante. Ele diz assim: disse o rei aos penais, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Eles foram trazidos da sua terra, do meio do povo de Judá, para uma terra distante, para uma terra inimiga, uma terra, um povo pagão, perderam totalmente a liberdade. Desobediência resulta em perda de liberdade. A perda de liberdade, queridos, resulta também em tristeza. É triste quando alguém perde a liberdade. Não souberam valorizar a liberdade que tinha e perderam a liberdade. Você percebe quanto é triste a perda da liberdade? Você pode observar isso no Salmo 137. O povo de Israel lá no cativeiro da Babilônia. E diz, olha, nós nos assentávamos na beira dos rios da Babilônia e lá nós chorávamos. E os nossos opressores que nos levaram para lá, que nos oprimiam, diziam, cantem para nós um hino do louvor ao Deus de vocês, do Deus de vocês. Eles choravam na beira daqueles rios, imaginando o grande prejuízo que a desobediência deles resultou em suas vidas. Desobediência resulta em perda de liberdade, resulta em tristeza profunda. A desobediência traz consequências generalizadas também. Sabiam disso? Desobediência traz consequências generalizadas. Quando a gente lê assim, a gente fala desse texto, a gente pensa, mas será que todo o povo foi desobediente? Todo o povo foi rebelde a Deus? Não, não foi todo mundo lá. Não foi todas as pessoas do povo de Israel. Foi grande parte. Tanto é que a gente percebe no texto que dos que foram levados para a Babilônia, a gente percebe no capítulo do versículo 8 que Daniel e mais 3 amigos dele não aceitaram o estilo de vida que o rei havia colocado para eles lá. Ele diz, o verso 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as primeiras iguarias do rei. Então, Daniel e os outros 3 amigos dele eram fiéis a Deus. Mas por causa da desobediência dos outros lá, das outras pessoas do povo de Israel, foram também levados no meio deles. Desobediência traz consequências generalizadas. Nós vivemos dias difíceis no Brasil, né? Vivemos dias difíceis no Brasil. O mundo todo vive dias difíceis. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Não sei se você concorda comigo, mas de acordo com a palavra de Deus e o texto que a gente lê, é uma disciplina, é uma correção de Deus para o seu povo. Uma correção de Deus. Claro, tem servos de Deus, servos do Senhor, fiéis ao nosso Deus, que estão vivendo em santidade nesse mundo, mas grande parte do povo de Deus está em desobediência. E esse momento complicado em que nós passamos no Brasil, e que o mundo todo vive esse momento tão preocupante, realmente é correção de Deus. Deus quer despertar o seu povo para que se volte para Ele. Mas se você for analisar, será que Deus não havia despertado, não havia chamado a atenção do povo antes? O problema é que nós aqui, nós não estávamos dando devido valor às Escrituras Sagradas. Nós não estávamos dando devido valor à pregação bíblica. Quantos sermões abençoados nós temos ouvido em nossas igrejas por nossos pastores?
e nós não damos o devido valor, nós não temos o temor, muitas vezes, da palavra de Deus, o temor que deveríamos ter. Deus já estava há muito tempo advertindo a sua igreja. Deus advertindo a igreja através do tsunami, Deus advertindo a igreja através das outras enfermidades, antes desse vírus agora atual, os outros vírus anteriores, H1N1, tantas outras enfermidades que têm vindo assolando, AIDS e tantas outras enfermidades. Mas nunca tinha tido um impacto como esse momento agora, né? Já observaram isso? Deus precisou advertir o povo mais severamente para que o povo acordasse para isso. Sabe onde vamos parar agora? Será que não dá para fazer uma relaçãozinha com esse texto que a gente está lendo? Será que não podemos fazer uma relaçãozinha com o Salmo 137? Nós estamos num cativeiro, gente. Que Deus nos trouxe para o cativeiro também. Que nós viemos parar no cativeiro. Não podemos sair das nossas casas. O comerciante não pode abrir o seu comércio. O trabalhador não pode ir para o seu trabalho. Todo esse transtorno que nós estamos vivendo não passa de um cativeiro. Deus trabalhou perfeitamente esse momento para despertar a igreja. Então a disciplina de Deus, querido, é simplesmente para advertir, para corrigir o seu povo do seu erro. Mas tem um segundo propósito da disciplina de Deus. A disciplina de Deus também é mostrar que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Nada foge do seu controle. A decisão final sempre é de Deus, queridos. O homem pode achar que é independente. O homem pode andar por vários lugares. O homem não mede a consequência das suas ações. O homem acha que deve fazer o que quer da vida. Mas chega um momento em que Deus bate o sinal de basta, né? E Deus, nesse momento tão oportuno, Deus, ele disse basta, o homem precisa se voltar. O homem precisa saber quem é que governa, quem é que manda no mundo. Querido, as nações mais poderosas do mundo, no momento que estamos vivendo, as nações mais poderosas estão aí alarmadas, preocupadas, né? Estarrecidas com o momento complicado em que vive, sem saber como reagir, sem saber como se defender. Vive esse momento. Mas a palavra de Deus aqui é para mostrar para a gente, a disciplina de Deus é para mostrar que Deus está no controle de tudo, que é Ele que está no controle de tudo. E Ele usa quem Ele quer para decretar sua vontade. Observe o versículo 2, a primeira parte. Diz assim, o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim. Observe aí. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim. E sabe quem que Deus levantou, que Deus usou? Deus usou um povo pagão. Nabucodonosor, rei da Babilônia, vem lá com seu exército e sitia Judá e leva o povo. Deus faz o que Ele quer, Ele é soberano. Ele age no momento que Ele quer, do jeito que Ele quer, e não precisa dar explicação para as pessoas. Ele é soberano. A disciplina de Deus é para mostrar quem é que está no controle de tudo, quem é que manda, quem é que governa. O nosso Deus, queridos, como alguns pensam, erradamente, alguns dizem que Deus criou o mundo e saiu fora, largou e foi embora. Não, Deus não largou, Deus está presente, Ele continua agindo. Deus está no controle de tudo. Deus não está inerte para deixar o mundo por conta, não é? Ao acaso. Deus está no controle de tudo. Então, a disciplina de Deus é para mostrar para o homem quem é que manda, quem é que governa. Quero finalizar a palavra desse dia dizendo também para você o quanto somos indefesos quando nós não podemos contar com a ajuda de Deus, com o poder de Deus em nosso favor. O homem é indefeso. O homem é totalmente
vulnerável quando não pode contar com o favor de Deus, com o poder de Deus a seu favor. Podemos perceber isso, né? Percebe-se isso quando Deus entrega aqui o povo. Um povo tão vencedor. Sai do Egito ali, o povo experimenta o poder de Deus ali agindo, né? Conquistando terras. E era um povo vencedor. E de repente cai nas mãos de um povo pagão, do povo que não conhecia o Deus verdadeiro. Então, nós somos vulneráveis, nós somos frágeis quando o poder de Deus não está a nosso favor. Mas eu quero concluir nesse momento, queridos, a palavra. Queria chamar você a atenção para... Será que você não está sendo uma pessoa desobediente a Deus? Você tem analisado a sua vida como está diante do Senhor? Deus está advertindo o seu povo. É tempo de reflexão, queridos. Não é tempo de olhar tanto para a doença, para a enfermidade, mas é tempo de olhar para a nossa vida com Deus. Queria chamar você nessa hora, com muito temor no coração nesse momento, para que você olhe a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Deus está, claro, todo mundo está vendo. O cristão que conhece a palavra de Deus está vendo que Deus está advertindo. É mão de Deus agindo através dessa enfermidade. É mão de Deus divertindo o seu povo. Nós estamos num tempo em que o meio cristão virou uma certa bagunça. O nome de Deus virou uma mercadoria, algo para ser vendido, a fé sendo vendida. Então é tempo de refletir. Deus não se ilude com qualquer coisa não, gente. Deus quer coração quebrantado diante dele. Quer coração que ande em temor ao Senhor. Hoje em dia, infelizmente, a igreja do Senhor, na grande maioria dos servos do Senhor e servos, na grande maioria, muitos estão voltados para os seus próprios interesses, vivendo a sua própria vida. Vivendo vida com seus próprios, focando seus próprios interesses. Hoje em dia, líderes, pastores, usam o título para se autopromover e não pastoreiam mais com amor à obra. É necessário fazer uma reflexão hoje e se voltar para Deus. Voltar a amar o Senhor como ele deve ser amado. A igreja precisa voltar a servir ao Senhor por amor, com dedicação, com empenho. Os cristãos precisam voltar a temer a palavra do Senhor. Os cristãos precisam voltar a orar como deveriam orar. Servir a Deus com fidelidade. É tempo de se voltar para Deus. É tempo de se ajoelhar diante do Senhor. Que Deus esteja nos ajudando nesse momento a enxergar onde precisamos consertar nossa vida diante dele. Queria orar com você nesse momento. E que você refaça seu compromisso com Deus, não é? Que você recomece a sua caminhada com o Senhor. Corrija. É tempo de fazer isso. De recomeçar. Queria orar com você nesse momento. Senhor, nosso Deus, que é também o nosso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Te louvo por essa palavra, te louvo pela oportunidade que o Senhor nos dá para que nós nos voltemos para ti, Senhor. Te louvo porque o Senhor está sempre pronto a nos receber, a nos dar perdão. E eu oro nesse momento por nosso país, por nossa nação, pelo planeta que vive aflito diante dessa enfermidade. Tu tens o poder, Senhor, de trazer a tua bênção, o teu socorro sobre o nosso país, sobre o nosso planeta. Derrama a tua bênção sobre nós, ó Deus. Derrama a tua bênção sobre aquele irmão que nesse momento está refazendo seu compromisso contigo, que está se voltando para ti nesse momento, Senhor. Ó Deus, Pai, no nome do Senhor Jesus é que nós te pedimos. Amém. No momento é isso, queridos. Espero que a palavra tenha abençoado a sua vida. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê aí o seu like no nosso vídeo, no nosso canal. E se inscreva também no nosso canal, né, para que você continue recebendo as mensagens que estaremos postando aqui, que venham
abençoar a sua vida, tá bom? Tchau!